de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Olha o que diz a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 18, versículo 1. Olha isso: tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas, bois em abundância, para ele e para o povo que o acompanhava. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Somente até aqui, deixa eu te contar uma história tão linda. A Bíblia fala a respeito das 12 tribos de Israel. Mas dado o momento na caminhada desse povo, essas 12 tribos se separaram. Essas tribos se separaram e 10 tribos foram para um lado e 2 tribos foram para outro lado. E nós temos aqui Israel, que formou as 10 tribos. E nós temos 2 tribos, a de Judá e Benjamim, que formou a tribo de Judá. E com o passar dos anos, essa família se separaram. E depois de muito tempo, a Bíblia vai dizer que Jeosafá, o rei de Judá, que era da tribo do norte, agora vai até Acabe em Samaria. Acabe era o rei de Israel. Israel agora estava sendo formado por 10 tribos e Judá por 2 tribos. Eram famílias, eram parentes, eram bem próximos, porque eram as 12 tribos de Israel. E Josafá, com o coração aberto, quis fazer uma aliança com o rei Acabe. Mas dentro desta aliança, nós temos tantas coisas para discutirmos hoje. Olha para você ver, no versículo de número 1 do capítulo 18 de 2 Crônica, a Bíblia vai dizer que Josafá, ele tinha riqueza. Aí eu vou abrir um parênteses e te perguntar: quem não quer estar perto de pessoas que têm riqueza? E logo depois vem dizendo e que ele tinha glória em abundância. Ou seja, o conceito de Josafá diante de outros reis e diante de outras nações era bem visto. Ele tinha uma moral muito grande com as pessoas. Além de ter riqueza, glória em abundância, ele também tinha moral com as outras pessoas. E diante de Deus, ele era um homem irrepreensível. Ele tinha feito somente aquilo que agradava a Deus. E de repente o texto vai dizer que agora Jeosafá aparenta-se, ou seja, se aproxima, querendo criar novos laços com o rei Acabe, ou reconstruir os laços que foram quebrados em outra hora. A Bíblia vai dizer que agora o rei Jeosafá, ele deixa Jerusalém, deixa a casa dele e vai até Samaria. E ali Acabe matou ovelhas, matou bois, fez um grande banquete. Eu quero que você acredite no que eu estou falando. O Josafá, rei de Judá, quando ele chegou ali, ele foi com a tua comitiva, ele foi com seus súditos, ele foi com seus sábios, ele foi com seus criados, seus eunucos, com a sua rainha. E quando ele chegou em Samaria, era tão grande o número das pessoas que estavam com Jeosafá, que eles não conseguiram ficar dentro da cidade. Eles se encontraram na porta da cidade, porque dentro não caberia o povo que estava acompanhando Jeosafá. Agora me entenda, aquilo cresceu os olhos de Acabe. Pastor, por que foi uma aliança errada? Porque agora Acabe, você conhece a história, ele é casado com uma mulher por nome de Jezabel, filha de Jerubaal, que era adorador de Baal. Aquela mulher trouxe para dentro de Israel uma idolatria abominável. Israel estava distante do Senhor, mas Judá estava no coração de Deus, porque da linhagem de Judá viria Jesus Cristo.
Isso é assunto para outra hora. Mas a Bíblia vai dizer agora que Josafá, tendo moral com Deus, ele vai fazer aliança com aqueles que não tinham mais nada a ver com Deus. Aqui eu já abro um parênteses e vou falar com você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Você pode me chamar de quadrado, bitolado, eu posso seguir a paz com todos, mas a amizade eu vou ter com quem é aqueles que fazem parte do reino de Deus. Certa feita um pastor foi questionado por um dos seus obreiros por que ele gostava mais do fulano, por que fulano ia na casa do pastor e os demais não iriam. E o pastor usou essa fala que eu acabei de lhe dizer. Ele disse: eu sigo a paz com todos. Eu já deixei de seguir a paz com vocês, meus filhos? Não, senhor, pastor, não é isso que a gente está falando então, mas a amizade eu tenho com quem eu quero. E naquele exato momento, Josafá agora, ele vai para Samaria, na casa do rei Acabe, no reinado do rei Acabe. O rei Acabe, é lógico, que estava querendo uma oportunidade de se aproximar de Josafá, e a Bíblia vai dizer que ele matou muitas ovelhas, matou bois em abundância, fez aquele churrascão. Como é gostoso, né, irmão? Às vezes você faz um culto de oração na igreja. É que eu sou pastor, por isso que eu tenho que falar isso, né? Nós fazemos um culto de oração na igreja, de adoração não vai, mas marca um churrasco para ver. Fala ainda que não precisa levar nada. Aí bom, não precisa nem falar, né? Lembra da mamãe e do papai quando falava: meu filho, não anda com essa pessoa, meu filho, não faça isso com essa pessoa, olha, se afasta de tal pessoa, meu filho, essa amizade não é boa para você. A mamãe e o papai sempre tiveram essa preocupação. E vou abrir um parênteses: se Deus é o nosso pai, ele ainda traz consigo a mesma preocupação. Me mostra com quem tu está andando, eu vou dizer quem tu és. Tem gente que acha que isso está na Bíblia. Não está não, viu, irmão? Isso aqui é um jargão. É um dito popular. Agora, quantas vezes a mamãe falava: cuidado? Quantas mulheres casou mal? Quantos homens casaram mal? Porque quantas vezes o pai avisou e a mãe avisou e não deram ouvido. Eu não estou aqui para falar que você tem que separar desse casamento, não é isso. Eu vim falar de alianças erradas, aonde Deus não está no negócio. Ainda tem tempo de você evitar. Josafá foi ali, comeu, bebeu, se alegrou, e a Bíblia vai dizer que ao cabo de alguns anos foi ter Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelha, matou boi em abundância para ele e para o povo que o acompanhava. Irmão, eu vou te falar uma coisa: o inimigo, ele vem nos pegar naquilo que nos atrai, naquilo que nós gostamos. Acabe matou ovelha, matou boi, alimentou o povo de Josafá. Josafá se alegrou, e por alguns dias eles festejaram, por mais de 7 dias, comendo, bebendo. E de repente, a Bíblia diz que Acabe o persuadiu. Persuadir, irmão, é aquele velho costume assim: ó, você vem na minha casa, eu te sirvo um banquete, te dou do bom e do melhor, depois eu te constranjo. Você não me empresta aquele cartão de crédito seu para mim, não? Acabe era um homem tão abominável que tudo que ele fazia, ele queria fazer pensando já em algo em troca. Fecha a porta da tua casa, viu? Porque tem pessoas agora entrando na tua casa, você está achando que é teu amigo, mas não é não. Tudo que está fazendo para você, para a tua família, ele já está pretendendo colocar algo em troca. Eu estou falando que Deus me trouxe aqui para te dizer: alianças erradas. Começa de uma forma gloriosa. Tem comida em abundância, tem bênção em abundância, está tudo certo. Nossa, que gostoso, daqui eu não saio mais, olha que delícia. O povo se alegrava, o povo comia, bebia, e de repente o rei Acabe olhou para Josafá e disse assim: olha, Josafá, vamos comigo, suba comigo para Ramote Gileade, e nós vamos na peleja. O teu povo vai comigo, eu vou contigo, tu vai comigo, nós vamos guerrear, vamos fazer Israel voltar a ser aquela potência que era. Oh, irmãos, o rei Acabe fez isso com Josafá. Depois de comer bastante, depois de se alegrar com o rei Acabe, ele veio e deu o golpe. Muitas das vezes as alianças erradas começam assim: a gente come, bebe, se alegra, e depois vem a pancada. Perguntou o rei Acabe ao rei de Israel, ao rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E respondeu-lhe Josafá. Olha o que Josafá falou:
como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo na guerra. Olha a besteira que Josafá fez. Começou dizendo que como Acabe era, ele também era. E logo depois ele diz: o meu povo é como o teu povo. Nós vamos junto para essa guerra. Irmão, é por causa da alegria. É por causa daquilo que Acabe ofereceu para ele. Irmãos, não se vendam. É melhor comer um pão duro e 2 litros d'água do que um banquete na mesa do inimigo. Não se venda. Quantos homens de Deus têm se vendido? O que Deus tem para a nossa vida é melhor. O que Deus tem para a nossa vida é maior. E Acabe, depois que lança essa palavra, eu não sei se você já meditou sobre a vida de algum rei. Toda palavra lançada de um rei é um edital, ela não volta atrás, ela se cumpre. E agora Josafá faz uma aliança com o rei Acabe. E o rei Acabe vai chamar Josafá para ir na peleja com ele em Ramote Gileade. Você está entendendo? Tem pessoas fazendo aliança errada agora. Está falando para alguém que não segue o mesmo Deus que você segue. Nós somos iguais. Até meus filhos é igual aos seus. Irmão, vamos fazer uma divisão aqui. Deixa eu te falar a verdade. A igreja hoje não tem diferença mais daqueles que não são da igreja. Hoje a igreja está moderninha demais. Eu sou um crente ortodoxo. Eu gosto de guardar a ortodoxia, aquela antiga dos crentes do passado que deu certo. Ou nós esquecemos do Salmo de número 1, bem-aventurado é o varão que não se assenta na mesa com pecadores e nem anda no caminho com pecadores, não é assim? Agora hoje é inevitável, eu passo às vezes na cidade, eu vejo uma rodinha, tem crente lá, sentado. E pode ter certeza que não é falando de Jesus. Acabe era um devasso. Acabe não adorava mais a Deus, agora ele servia a Baal, porque a sua esposa colocou Baal no meio do povo de Deus. E agora ele pergunta para o rei Josafá: vai comigo? Josafá fala: subiremos. Subiremos, porque o teu Deus é meu Deus, e eu sou como o Senhor, e o nosso povo é um só. Nós vamos subir nesta guerra. Eu estou contigo. Deixa eu abrir um parênteses, que eu preciso falar isso aqui, senão eu vou morrer. As eleições estão aí. O que eu recebi de mensagem de pessoas que eu jamais esperava me mandar mensagem para falar da política. Irmãos, vigia. Cuidado com as alianças erradas. Eu não sou dono da igreja. A igreja ela já tem um dono. Ela já tem um dono. E eu não sei porque que as pessoas falam: você tem que apoiar, porque depois eles podem te ajudar. Irmãos, a igreja ela nunca precisou da esmola de Satanás. A igreja ela presta um trabalho social para a comunidade tão forte que nenhuma prefeitura de nenhum município conseguiria pagar metade do que a igreja faz para o município. A igreja visita os pobres, a igreja visita os doentes, a igreja recupera os drogados, a igreja devolve à sociedade homens e mulheres com caráter ilibado, coisa que o município não consegue fazer. E hoje, infelizmente, temos pessoas fazendo alianças erradas, esquecendo que calabá subdecomemintria, esquecendo que a nossa aliança já foi feita com um grande general, o Senhor dos Exércitos. Eu não estou aqui me colocando mais santo que ninguém, eu estou temendo a Deus agora para lhes trazer essa palavra, porque o Senhor está olhando para a terra e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, não aqueles que fazem alianças erradas com pessoas erradas, mas aqueles que continuam quadrado, porque eu prefiro subir quadrado do que descer redondo.
Nós não precisamos da esmola de Satanás. Olha o que a Bíblia diz: Jeosafá tinha riqueza e glória em abundância, mas fez aliança errada. O que nós temos já é o suficiente. Eu não consigo entender como Jesus guarda a igreja durante 4 anos e de repente nós vamos e nos vendemos fazendo alianças erradas. Não compactua com o erro. Cuida da igreja, cuida da vida espiritual. Josafá fez aliança com Acabe, e olha que Acabe era do povo de Israel. Agora o texto vai dizer que Jeosafá fica preocupado, porque no momento que ele disse: nós somos iguais e o meu povo é teu povo, ele cai na real, fala: o que eu estou fazendo? Eu nem consultei a Deus, eu nem orei a Deus, eu nem perguntei para Deus se esta é a vontade do Senhor. Me entenda, irmão, eu não estou proibindo ninguém de fazer política, de falar de política e de votar naquele dia na eleição. Eu só estou falando para vigiarmos e orarmos a Deus para não fazermos alianças erradas que vai custar nossa vida lá na frente, porque eu vou continuar aqui, você vai entender qual é o projeto do diabo. Josafá agora fica preocupado. Por quê, pastor? Porque ele viu que fez besteira. Falou em fazer aliança com um homem que não tinha nada a ver com Deus. E agora Josafá pergunta: será que aqui não tem nenhum profeta, Acabe, como aqueles profetas que nós tínhamos na época de nossos pais? Aí Acabe disse: lógico que temos, rapaz, aqui eu tenho profeta. E foi chamar os profetas. Sabe quantos profetas se levantou? 400 homens. E Acabe perguntou: iremos a peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? Aí os 400 falou: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Agora Josafá se preocupou e falou: não, nós temos que pôr Deus em primeiro lugar, Acabe. Cadê os profetas? Aí quando trouxeram 400 profetas, eram os 400 profetas de Baal, os 400 profetas contaminados, 400 profetas de Jezabel. E eles falaram: vai que Deus vai te dar vitória. Irmão, eles falaram quando Deus não falou. Quando Deus não fala, qualquer palavra é de bom agrado, qualquer palavra é de beleza pura, tamo junto, pode ir, a vitória é nossa. Mas aquilo não entrou no coração de Jeosafá, porque Jeosafá não queria 400, ele queria apenas um, mas que pudesse falar com a voz de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Quando Josafá ouviu aqueles 400 homens profetizando e dizendo que Deus era com eles, que a vitória era deles, ele não sentiu Deus no negócio. Aliança, irmão, você já falou, já deu a tua palavra, não tem problema, mas você vai ver no meio da aliança que não é de Deus. Josafá agora fica perturbado, porque quando ele falou que ele era igual a Acabe, que o povo dele era o povo do Acabe também, foi diante de todo o povo na entrada da cidade. Todo mundo ouviu aquela palavra, não tinha como ele voltar atrás. E ele viu que fez besteira, porque o Deus que nós servimos, ele nos cobra. No momento que fazemos aliança errada, ele nos cobra. Quantas vezes estamos num lugar e falamos: o que eu vim fazer aqui? Foi aliança errada, foi palavra lançada quando Deus pediu para nos calarmos. E agora Josafá dá uma olhada e fala: Acabe, por gentileza, não há aqui algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Não quero profecia de profetas de Baal, eu quero profecia daqueles profetas do Senhor. Josafá já sabia que aquela profecia não era de Deus. Irmão, me entenda, todo o governo da terra, ele foi constituído por Deus. Rapaz, como que... Eu não sou um pastor político, eu não tenho bagagem para entrar deste lado, mas eu conheço a Bíblia. Daniel foi para a Babilônia uma criança. Daniel foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele se tornou um homem, colocaram ele de príncipe sobre a Babilônia. E quando ele se tornou mais velho, o rei queria colocá-lo e constituí-lo sobre todo o reino. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, chegou na casa de Potifar ainda um jovem. Quando chegou a governador do Egito, já era um homem.
Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus governa, mas Ele não trabalha com menino. Ele trabalha com homens que soube o que é padecer, que souberam o que é sofrer. Se hoje você me perguntar, pastor, para quem que você vota? Eu voto para homens que já há muitos anos têm padecido e sofrido e sabem o que vai fazer. Essa é a minha fala. Mas aliança eu não faço com aqueles que não servem o mesmo Deus. Aliança é coisa séria. Aliança é muito sério para se quebrar. Agora Josafá lançou a palavra e foi feita uma aliança. E Josafá falou, será que não tem aqui nenhum dos profetas daqueles que consulta a Deus verdadeiramente? Aí Acabe falou, tem um, mas eu não gosto dele, porque ele só fala coisas que eu não gosto. Talvez hoje nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas estão procurando igreja que vai pastoreá-los do jeito que eles querem, não do jeito que o Senhor deseja. As pessoas procuram profetas e profetisas que vão profetizar aquilo que eles querem, não aquilo que Deus deseja falar, meu Deus. Ou vocês acham que todo o tempo Deus vai falar, eu te amo, continua assim, nós estamos juntos, é organizado? Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus, Ele corrige quem Ele ama. Se tiver errado, Ele vai falar. Acabe começa a dizer para Josafá, tem um aqui ainda. Há um homem aqui, porque podemos consultar o Senhor. Eu, porém, o odeio. Olha a expressão de Acabe. Eu odeio ele. Odeia quem? Aquele homem que Deus usa para falar. Deixa eu falar, calamaia. Por que tem gente que te odeia? Porque quando você abre a tua boca, já não é mais você que fala, é Deus. Eu odeio ele porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías. Mas Josafá disse assim, não fale o rei assim. Olha o que Josafá falou, não fala assim, Acabe. Ele é homem de Deus, é um profeta de Deus, ele fala com a boca de Deus, não fala assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse, traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Agora os eunucos foi lá buscar o profeta. Por que ele não estava ali, irmão? Porque ele estava trancafiado, preso, para não poder falar mais. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Foi a maior palhaçada que já pôde se ver. Eles colocavam até chifres na cabeça e diziam que feririam assim os inimigos. E todos os profetas diziam, vai ser bem sucedido, pode subir porque o Senhor os entregará nas suas mãos. Que Senhor? Agora o homem que foi buscar Micaías falou dizendo assim, ó, eis que as palavras dos profetas que está lá, é uma voz só, viu? E eles estão falando bem do rei, o rei vai ter vitória. Também a tua palavra, rapaz, tem que ser igual a deles. Você não vai falar besteira lá não. Olha para você ver a aliança errada que Josafá fez. Até aquele que era usado por Deus tinha que falar agora mentira, tinha que falar do jeito que eles estavam falando. Quantas igrejas você conhece que está assim? Aqui tem que falar o que o profeta está falando, não é para falar o que Deus te revelou, não. Tem muitas igrejas assim, irmão, e todos eles indo para o inferno, porque ali Deus não pode falar mais, ali Deus não pode trazer uma palavra a mais. Tem pessoas hoje que, se dependendo da palavra do pastor, eu vou para outra igreja, que vá. Dependendo da palavra do pastor, eu vou embora, que vai embora. Porque quem vai ficar são aqueles que amam a Deus, porque Deus corrige quem Ele ama. E onde tem a presença de Deus, a palavra é verdadeira, ela dói, mas liberta. Toda correção ao prezado momento não nos traz alegria, mas depois produz um fruto pacífico de paz, nos exercitado por ela. Agora Micaías chega na praça da cidade, 400 profetas profetizando, maior número do que os crentes que nós temos na igreja. E quando ele chega ali, ele olha e fala, pode ir, rei, o Senhor vai ser bem sucedido, e eles vão ser entregues nas suas mãos.
Aí de repente o Acabe olhou e falou: não, você não fala assim. Quantas vezes hei de conjurar-te que não me fale senão a verdade no nome do Senhor? Aí de repente respondeu ele: vi todo Israel correndo, disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor. Torne em paz cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te falei que ele não profetiza a respeito de mim o bem, senão o mal? E Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe, rei de Israel, a subir para que caia em Ramote-Gileade? E um respondia de um modo e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Perguntou-lhe o Senhor: de que modo? E esse espírito disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Ao que disse o Senhor: tu o induzirás e prevalecerás. Sai e fazes assim. Eu vou te explicar o que aconteceu. Enquanto eles estavam naquele debate, vamos comigo na peleja, Josafá fez aliança errada. Lá no céu, Micaías estava orando. 7 dias comendo, bebendo e se alegrando, Josafá junto com o povo de Acabe. Mas um profeta que estava dentro do cárcere, preso, estava orando. Não tem prisão, não tem cárcere, não tem rei que impede de um homem de Deus e uma mulher de Deus entrar na presença de Deus. Enquanto eles comiam, bebiam e se glutonoravam, Micaías estava diante do trono de Deus, vendo o exército da direita, o exército da esquerda, e Satanás se apresentando diante de Deus, falou: deixa eu ir lá, que eu vou ser um espírito de mentira na boca daqueles profetas. E mesmo assim, um dos filhos do profeta saiu e deu um tapa na boca do profeta Micaías e disse: da onde saiu o espírito de Deus de mim para profetizar na tua boca? Respondeu Micaías: eis que tu verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior para te esconderes. Ele disse: você que bateu na minha cara, você vai saber que quem falou na minha boca foi Deus quando você estiver medroso, escondendo de câmara em câmara. Mas não teve jeito, eles todos iam morrer. Agora, como Josafá já tinha dado a palavra e ele ouviu a palavra do homem de Deus, olha o que diz o texto. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e fala para eles: assim diz o rei, coloque este homem no cárcere e sustente ele com pão e água, até que eu volte em paz da batalha. Acabe não estava acreditando em Micaías. Mandou prender Micaías e falou: dá pão e água para ele até que eu volte da batalha. E olha o que Micaías falou: se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E disse mais: ouve, povos todos, subirão, pois, o rei de Israel e o Josafá, rei de Judá, Ramote-Gileade. E Micaías foi levado. E ele disse: se acontecer isso que o rei falou, se ele voltar, Deus não falou por meu intermédio. E agora ele foi encarcerado. Só que olha o projeto do diabo. É aqui que eu quero te falar. Quando você faz alianças erradas, o intuito daquele que está no erro é te fazer perecer, é de te levar à morte para pegar aquilo que você tem. Sabe o que eu estou dizendo? Quantas vezes fez festinha na tua casa e colocou alguém lá dentro? Eu vou falar uma história para você. Eu vi já muito isso acontecer. Um pastor pegou um rapaz na rua que estava caído, levou para dentro de casa, não deu muito tempo, foi embora com a esposa do pastor. Mas pastor, aí ó, como é que a gente vai ajudar? A Bíblia diz que o bom samaritano levou o homem para a hospedaria, não foi para a casa dele não.
Eu sempre falei para o Senhor, o dia que o Senhor me colocar no campo missionário para fazer a obra para fora da igreja, que eu tenha um lugar que eu possa levar as pessoas, porque eu vou encontrar pessoas que vai falar, pastor, me ajuda, tire-me daqui, eu não posso levar para minha casa. Está faltando entendimento e sabedoria. Leva para a hospedaria. Pastor, eu sou viciado, leva para a clínica. Temos parceiros, temos amigos para fazer esse trabalho, mas dentro da minha casa, a minha casa é conhecida como casa de oração. Tem pastor hoje que teve teu lar destruído porque colocou um jovem lá dentro, ele foi embora com a mulher do pastor. Vigiemos. Alianças erradas têm trazido destruições a muitas famílias cristãs. Josafá agora não podia voltar atrás da tua palavra, e Acabe, como se não bastasse, olhou para Josafá e falou, vai tu vestido de rei e eu vou me disfarçar de soldado. Por quê, pastor? Porque o rei de Ramote-Gileade queria matar Acabe. Ele queria matar só o rei Acabe. E agora entenda, ele indo disfarçado de soldado e Josafá de rei, o outro rei obviamente ia matar Josafá, e Acabe pegava todo o reino do norte, todo o reino de Judá. Aliança errada, irmão. Aí você vem para mim falar que tem gente te invejando, é porque tu fez aliança errada. Ninguém inveja aquilo que não vê, ninguém inveja aquilo que não pode tocar. Às vezes você está reclamando que tem invejoso. Irmão, como que eu estou irado esses últimos dias de pessoas falando, pastor, é um bando de olho de inveja. Irmão, as pessoas só vão ter inveja daquilo que conhece, do que você tem. O rei Ezequias abriu a porta do palácio e olhou e mostrou tudo para os inimigos. Deus deu um castigo para ele terrível. Fecha a porta da tua casa, larga a mão de fazer alianças erradas. Que coisa absurda. Se você comprou uma televisão nova e alguém está invejando a sua televisão, é porque você falou ou entraram na tua casa, é aliança errada. Estão invejando o teu casamento, por quê? Porque só fala para pessoas que não edificam. Foge disso. Tem mulheres que perderam o casamento porque fizeram aliança errada com outras mulheres, contando os seus problemas. Ela foi, pegou o marido e fez o que a amiga não fazia. Que conversa fiada. Alianças erradas tem que ser quebrada. Mas como Josafá tinha dado a palavra, Josafá foi vestido de rei, porque ele não podia nem se disfarçar. Aquele que faz aliança errada, agora ele tem que manter a postura, mas aquele que é errado no meio da aliança, ele até se disfarça. De rei, virou soldado. O rei Acabe vestiu a armadura, vestiu de soldado e foi para a peleja, disfarçado. Ô crente, filho de Deus, abra teus olhos. O inimigo muitas das vezes vai chegar na nossa vida para fazer aliança, mostrando que é, mas logo depois você vai ver o disfarce. Pastor, eu estou sofrendo com isso. Não vem falar besteira não. Está sofrendo porque fez aliança errada. Tem um bando de gente disfarçou. Disfarçou porque fez aliança errada. Diz a Bíblia que no meio da peleja, no meio da batalha, vem comigo aqui para você dar um glória. Os inimigos em Ramote-Gileade foi cercando Israel e Judá. Chegou um ponto que não tinha onde correr mais e eles cercaram só o rei Josafá. Quando eles foram lançar a mão do rei Josafá, Josafá fez o que, igreja? Clamou a Deus. No meio daquela atrocidade, daquela aliança errada, Josafá levanta a mão e diz: Senhor, socorra-me, ajuda-me, Senhor. Josafá ali estava declarando: eu fiz errado, mas eu ainda sou teu servo, me ajuda. O rei do exército inimigo, quando ouviu Josafá clamando, ele gritou: parem, este aí não é Acabe. Por quê, pastor? Porque Acabe não adorava mais a Deus. É aqui que eu vou te chamar a tua atenção, porque até agora eu só contei história. Agora eu vou te falar o que Deus me trouxe aqui para te dizer. Você pode até ter feito uma aliança errada, mas pastor, eu não aguento mais. Como que eu quebro essa aliança? Clame a mim, diz o Senhor. Clame a mim. Gritem.
para mim. Você está no meio de um povo disfarçado e querendo que você caia. Mas clame a Deus. Não pare de clamar, porque aqueles que estão disfarçados é joio. O trigo clama, o joio disfarça. O trigo pede, o trigo chora, o trigo ora, jejua e busca. O joio só disfarça. Fez alianças erradas. Está no meio de um povo que quem plantou foi o diabo, não foi Deus. A Bíblia diz que Deus plantou o trigo, e na madrugada veio o diabo e plantou o joio. É bem parecido, mas o trigo não tem semente, o joio não tem semente. Está ali no meio, disfarçado. Quando Josafá clamou, o rei de Ramote Gileade disse: esse aí não é Acabe, recua, 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 recuemos, vamos embora. Um dos soldados bravo, quando Acabe viu todo mundo recuando, Acabe já estava comemorando com os braços levantados e já pronto para voltar e matar Micaías, para mostrar que os profetas dele falou a verdade. Uma flecha foi atirada do exército inimigo. Eu não sei se você acredita, mas na flecha estava escrito: Rei Acabe. E quem dirigiu aquela flecha foi o anjo do Senhor. Ele fez questão de pegá-la na mão e conduzi-la até a abertura da armadura do rei disfarçado. Aquela flecha entrou e feriu o rei Acabe. E alguém gritou: feriram o rei! Corra! Socorra-o! E diz a Bíblia que Acabe morreu nesta peleja. Josafá podia ter ficado com todo o reino, mas Josafá pega teu povo agora e volta para a tua casa. Pastor, por que o senhor está falando isso hoje? Porque está na hora de você clamar. Você está muito quietinho e diante dessas pessoas erradas. Você fez aliança errada. Agora olha para você ver se Josafá precisava de 400 profetas de Baal. A Bíblia vai dizer no capítulo 19, versículo 1: Josafá, rei de Judá, voltou em paz. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa em Jerusalém. Como que ele voltou, igreja? Em paz. Por quê? Porque clamou a Deus na hora certa. Clamou a Deus no momento certo para que se quebrasse a aliança errada. Mas Jeú, um profeta, viu? Um profeta por nome de Jeú saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devia tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Pronto, aqui eu já vou falar por que Josafá fez aliança errada. Porque o rei Acabe não passava de um ímpio. E o rei Acabe odiava o Senhor, não adorava mais ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa: vigia, crente. Está fazendo aliança errada com outro só porque está te pondo um carninha para comer, um lanchinho, um negocinho, vai se vender assim lá para o inferno. O sangue de Jesus não foi suficiente. A cidade celestial não é suficiente com 12 pavimentos feitos de pedra preciosa e rua de ouro e muro de jaspe. Não é suficiente, tem que fazer aliança com o ímpio. Fuja da aparência do mal, que dirá da aliança com o ímpio. O profeta falou: devia tu, rei Josafá, ajudar um ímpio, aquele que não ama, mas odeia o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte de Deus. Deus não deixou Josafá impune, mas ele continuou fazendo a obra. Mas Deus falou: vai vir grande ira minha sobre a tua vida, Josafá. E aqui eu encerro essa palavra. Cuidado com as alianças que vai ser feita. Cuidado com o banquete que estão colocando para você e tua família comer, para que você depois faça aliança. Não se venda. Não se venda. Cuidemos uns dos outros, como pastor, orando, clamando e buscando a Deus. Vem comigo, meus irmãos, a clamarmos a Deus, a orarmos a Deus e a pedir resposta para Deus.
de tudo quanto vamos fazer, principalmente agora nessas épocas de eleição. Cuidado, não faça aliança com o ímpio e principalmente aqueles que odeiam ao nosso Deus. Eles não aparecem na igreja, nem lembram que existe igreja, e quando saem as eleições quer sentar nos nossos púlpitos. De forma alguma, de forma alguma. Aliança com Acabe, jamais. A minha aliança já foi feita com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador de nossas almas.